Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Como vocês estão hoje? Acredito que estejam desfrutando dessa graça, dessa misericórdia e da paz que o Senhor nos dá a cada dia, não é verdade? E como prova da nossa gratidão a Deus, por tudo isso que Ele tem feito por nós, vamos meditar nessa manhã nos Salmos. E hoje nós vamos falar do Salmo de número 9. É um salmo de Davi que destaca o juízo e o reino de Deus. O Salmo 9 nos revela como Davi enxergava o Senhor como juiz e rei de toda a terra. O Salmo é um louvor à soberania de Deus. Não temos o conhecimento em que momento Davi compôs este salmo, mas sabemos que é um salmo de cântico, que deveria ser cantado. E esse salmo também tem um título com o termo hebraico, a morte para o filho, que também não se sabe ao certo explicar essa expressão. Mas sabemos que desses salmos podemos extrair verdades preciosas na nossa vida, como assim temos desfrutado dos salmos a cada manhã de quarta-feira, não é verdade? Eu vou dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte é um louvor ao livramento de Deus, verso 1 a 12. O salmista nos traz uma série de reflexões que formam um louvor ao livramento de Deus. A segunda parte aponta para a proteção e a justiça de Deus, nos versos 13 a 20. E o salmista nos traz orações, clamores que mesmo em meio a sofrimentos são direcionados para a proteção e a justiça de Deus. Vamos então à primeira parte que fala sobre o louvor a Deus, verso 1 a 12. O salmista inicia o salmo com uma clara expressão de louvor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Nessa declaração, o salmista deixa claro o seu comprometimento com a glória do Senhor. Reconhece que o homem deve louvar a Deus com todo o seu ser. E o objetivo de todo adorador deve ser proclamar ao mundo os grandes atos de Deus para o seu povo, em favor do seu povo. Temos, amados, presenciado as pessoas barganharem contra Deus, barganharem com Deus. Vou adorá-lo se o Senhor me agraciar com este ou aquela causa. E nos revoltamos dizendo que não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Precisamos tomar cuidado para não ignorarmos e deixarmos de adorar os grandes atos de Deus para conosco. E deixarmos de adorá-lo pelo que Ele faz também. Muitas vezes acabamos cometendo um erro por conta de erros que nós identificamos. Os atos maravilhosos de Deus nos levam para a sua soberania e para a forma como Ele governa todas as coisas. Aprendemos aqui, irmãos, que o servo fiel de Deus está sempre louvando a Deus por tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, faz e fará. Devemos louvar a Deus, enaltecendo o seu nome, proclamar que Ele é Senhor, soberano,
gracioso, grandioso, maravilhoso e testemunhar de suas obras para o mundo. No versículo 2, o salmista prossegue dizendo que Deus é a sua alegria e a sua exultação. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Davi diz que se alegra no Senhor e nele exulta. Nele experimenta uma grande alegria. Ele experimenta uma alegria muito grande. Aqui podemos dizer um enorme regozijo. Que maravilha, né, amado? Amados, quando a gente ouve, quando a gente vê esses exemplos de adoradores a Deus. Muitas pessoas estão buscando uma alegria passageira nesse mundo, através do dinheiro, bebidas, drogas, vida sexual desregrada, vida fazendo coisas erradas, do mal feito. Esse tipo de alegria, na verdade, é uma verdadeira tristeza. Não podemos ser atraídos por essas coisas. Somente em Deus está a verdadeira alegria. Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. E olhe que quando Paulo escreveu isto, ele estava sofrendo, preso, passando por aflições, com açoites e tudo injustamente. Mas ele se alegrava no Senhor. A partir do versículo 3, o salmista começa a apresentar os motivos do seu louvor e da sua alegria no Senhor. Ele fala da vitória garantida por Deus. Ele fala da sua esperança na infalível proteção do Senhor. Tamanha era a sua confiança em Deus que ele fala de acontecimentos futuros como se estivessem no passado. Ele nos diz no versículo 3 ao versículo 6, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Nesses versos, Davi se refere a Deus como justo juiz, que julga retamente a causa daqueles que são seus. Nesse sentido, ele fala sobre o fim desastroso dos ímpios. Ele diz que os ímpios são destruídos tanto eles quanto os seus nomes. São apagados, suas ruínas são eternas. O ímpio não prevalecerá, ele não durará para sempre. O seu nome será apagado, eles serão destruídos. Aqui, irmãos, é impossível ignorar o contraste entre a transitoriedade dos ímpios e a eternidade de Deus. Os nomes dos ímpios são apagados, enquanto que o nome do nosso Deus permanece para sempre. Diferentemente dos ímpios e de seus reinos, o Senhor reina para sempre. Seu trono é inabalável e a sua justiça é manifesta em seu governo reto. Ao que nos diz o verso 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Aprendemos aqui, amados, que Deus é o Rei
que está em seu trono assentado e tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Nada lhe escapa ao conhecimento. Ele é justo e reto e retribui a cada um segundo as suas obras. Como Paulo escreveu na carta aos Gálatas, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Deus é reto, nada lhe passa desapercebido. Nele não se acha desvio. Ele não aceita suborno nem barganhas. Seu caráter não muda. Ele abomina a utilização de 2 pesos e 2 medidas. Tudo isso leva a manifestarmos o temor do Senhor, que não é pavor, mas sim respeito e reverência. Reconhecimento de que Ele é Deus e nós não somos nada em comparação a Ele. Por tudo isso, o povo de Deus pode confiar nele. Com toda razão, o salmista declara no versículo 9: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio na hora de tribulação. Aprendemos aqui, amados, que Deus é o nosso único refúgio. Não é possível confiar em homens, em riquezas, pois tudo isso passa rapidamente. Somente Deus prevalece e vive eternamente. Davi sabia que somente Deus tinha poder para livrá-lo dos inimigos, ainda que fossem muito mais numerosos e fortes. Davi derrubou Golias, o gigante Golias, porque confiou em Deus. Podemos derrotar muitos gigantes se confiarmos em Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Qual o gigante que você está enfrentando? Confia no Senhor. Os crentes são confortados na certeza que o Senhor jamais abandona os que o buscam. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Cantarei louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. É interessante quando nós olhamos, e é interessante, eu esqueci de ler o versículo 10, né? Na verdade, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Mais uma vez, o salmista expressa o seu louvor a Deus e incita o adorador a proclamar ao mundo os grandes atos de Deus em favor do seu povo. Esse é o Deus que nós seguimos, esse é o Deus que nós servimos, que jamais desamparará aquele que o busca. É interessante e é uma verdade. E a cada dia nós devemos lembrar dessas verdades. Seja o que estivermos enfrentando, devemos confiar que o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A segunda parte nos fala o clamor a Deus do salmista. Na segunda parte do salmo, o salmista fala sobre sua situação de grande aflição e perseguição. E nesse momento, ele clama. Ele ora para que Deus se compadeça dele e esteja atento ao sofrimento a qual os seus inimigos o submeteram. Veja no versículo 13 o que diz:
compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das partes da morte. É interessante quando nós podemos ver aqui, né, o clamor do salmista. E ele no versículo 14 continua, né, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da sua salvação. A segurança de Davi em Deus permanece firme e seu clamor se mistura com seu louvor. Nesse sentido, Davi declara que pela ação de Deus, as portas da morte não poderá impedi-lo de atravessar as portas de Sião. Davi tinha plena certeza sobre a resposta de Deus e sabia que poderia louvá-lo nos lugares públicos de Jerusalém. A morte, os inimigos, não poderiam prevalecer, porque o Senhor, o seu protetor, o Senhor, aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, estava em seu favor. Na sequência, Davi fala sobre como o ímpio padece nas obras das suas próprias mãos. Nesse ponto do seu clamor, o salmista aplica o princípio da retribuição justa. Tudo tem uma consequência. O Senhor é o juiz, o reto juiz, e ele é conhecido pela sua perfeita retidão. Versículo 15 a 17. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está os ímpios nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Por fim, o salmista conclui o salmo mais uma vez afirmando que Deus não se esquece do seu povo. Deus é aquele que luta as batalhas daqueles que são seus. Embora os ímpios se achem invencíveis, na verdade, eles não passam de meros mortais, ou seja, homens fracos e frágeis. Então, nas palavras finais do Salmo 9, Davi vislumbra o dia em que Deus colocará os homens iníquos em seu devido lugar e lhes farão entender que eles não passam de pó, são meros mortais. Olha os versículos finais 18 a 20. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Que verdades maravilhosas, amados. Quando nós paramos para ver a prosperidade dos ímpios, muitas vezes questionamos: por que, Senhor? A resposta está aqui. O Senhor diz: o momento deles está reservado. No tempo devido, eu colocarei eles no seu devido lugar. E o que a nós resta é glorificarmos ao Senhor e lutarmos contra as armadilhas do inimigo e contra as lutas do inimigo com a certeza e a garantia que o Senhor, o general, está na frente lutando por nós. E esse mundo não prevalecerá sobre os que são do Senhor. Sabe por quê, amados? Deus é soberano. Ele tem controle de todas as coisas. Confiemos e descansemos nele, hoje
e para sempre. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades preciosas do Salmo. Nos ajude, ó Pai, a trazermos em nossas mentes que o Senhor é o reto juiz. O Senhor reina e tem controle sobre todos e todos. Mesmo que os ímpios, esse mundo, a maldade prevaleça, o Senhor está no controle. O Senhor há de agir no momento certo, na hora certa, porque tudo está sob o seu controle. E a nós nos cabe, ó Pai, a cada dia glorificarmos o Teu nome, louvarmos o Seu nome e testemunharmos ao mundo as Suas maravilhas e nos alegrarmos no Senhor a cada dia. Como Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Não que conosco não aconteça nada. Muitas vezes passamos por muitas tribulações, mas a nossa alegria está no Senhor. É isso que nós oramos, ó Pai. E que o Senhor conforte o seu povo, cada um dos membros da sua igreja, que esteja enfrentando por algum momento de dificuldade, ó Pai, que a sua verdade console o coração de cada um deles e que eles possam glorificar o Senhor hoje e para todos sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.